Olá, terceirão! E aí, tudo bem? Eu aqui de novo, professora Vivian, professora de Geografia, e dessa vez a nossa aula tem foco em um mata-mata do Enem. Como assim? A gente vai fazer questões. Vamos hoje ter uma aula só voltada para questões do Enem, questões desde 2019 até 2022, e o objetivo é tentar cada vez mais, né, aprimorar com vocês a forma como essas questões são apresentadas em geografia no exame específico do Enem. A gente já viu um pouco disso na UERJ, quando nos preparamos nas aulas anteriores, focando um pouco mais nos temas de meio ambiente, temas voltados para a questão do aquecimento global, questão do desmatamento. Inclusive caiu várias questões desse arcabouço mais ambiental na prova da UERJ. E agora minha aposta pro Enem é urbanização, que é um clássico, né? Em todos os Enems nos últimos anos sempre tem pelo menos umas 2 ou 3 questões com foco em geografia urbana. Alguns focos são um pouco mais sociais, outros vêm com uma conotação mais economicista, umas perguntas, algumas questões mais focadas em infraestrutura, algumas mais em relação ao mundo, outras em relação ao Brasil, mas o que todas têm em comum é uma visão do espaço urbano e dos problemas, né, que esse espaço tem apresentado nos últimos, não só nas últimas décadas, mas nos últimos séculos, desde o processo de revolução industrial e do crescimento, expansão do espaço urbano, como esse espaço tem sido modelado, remodelado e quais são os desafios, né, que essas transformações impõem para a sociedade e quais são as crises que estamos enfrentando e vamos enfrentar no futuro. Então essas perguntas são muito pertinentes porque isso é um tema que cai muito no Enem. Então eu trouxe algumas questões e uma introduçãozinha para a gente dar, né, prosseguimento a essa lógica de visão do que, né, temos aí para o espaço urbano. Bom, inicialmente a gente tem que entender que o processo de urbanização ele não pode ser entendido apenas como uma questão quantitativa. Algumas pessoas são mais simplistas e falam, é uma mudança de quantitativo de pessoas que saem do espaço rural em direção ao espaço urbano, ou é um crescimento, né, de população urbana em números absolutos, ou é um crescimento na própria área urbana em relação à infraestrutura. Na verdade, essa característica não é só demográfica, não é só econômica e não é só estrutural. É um conjunto que faz parte de termos que são tanto demográficos, quanto econômicos, quanto infraestruturais, mas que tem muito também a ver com uma diferença no estilo de vida, no que seria esse espaço urbano, enquanto, inclusive, uma forma de se encarar o cotidiano. Existe, né, claro, estereótipos do que é o espaço rural e do que é o espaço urbano, a imagem do homem urbano e a imagem do homem rural, o que na contemporaneidade fica até muito mais difícil de se descrever do que no passado. No passado, esses estereótipos eram muito mais marcados e tinham um motivo para isso. Hoje em dia, isso é mais complexo. Mas ainda assim, a gente tem que entender que o processo de urbanização ele é caracterizado por fatores socioeconômicos e espaciais que têm a ver tanto quanto com a questão quantitativa quanto com uma questão qualitativa. As cidades não só cresceram de tamanho em relação à expansão da área delas, como também elas cresceram demograficamente, cresceram economicamente com o aumento dos serviços, com o aumento da atividade industrial, e esse espaço se tornou cada vez mais complexo e também cada vez mais problemático. Do mesmo modo que ele se expandiu, os problemas dele também se expandiram. Novos desafios foram aparecendo, porque pessoas, né, muitas pessoas vivendo no mesmo espaço, obviamente, é um desafio por si só. A gente fala do crescimento populacional, mas a gente tem que entender que esse crescimento ele impõe desafios para a natureza, porque quanto mais pessoas, mais demanda de recursos vão ser necessários, né? Desde os recursos mais básicos como água, terra, quanto recursos mais presentes na contemporaneidade, como por exemplo produção energética e todas as nossas comodidades que fazem parte do nosso estilo de vida urbano, mas também
essa demanda populacional, esse quantitativo populacional acaba gerando novos quantitativos de rejeitos, né, de resíduos, que são os lixos, os efluentes, os resíduos que não podem, né, que alguns podem ser reciclados, mas outros têm toda uma necessidade específica de reciclagem. O lixo hoje em dia é um dos maiores problemas do espaço urbano. Os rejeitos, que não têm essa mesma possibilidade econômica de geração de novos materiais, então acabam, na verdade, tendo que ocupar espaços que não causem poluição. E um dos maiores problemas, a gente sabe muito bem, que é a poluição atmosférica, principalmente gerada pela atividade do setor secundário, que é, né, a indústria, que são as indústrias, que são as fábricas, que desde 300 anos atrás até o atual momento ainda são fontes de poluição, assim como o uso de transporte, principalmente de locomoção, por meio de transportes que são ainda muito poluentes por utilizarem combustíveis fósseis. Então é todo um conjunto bastante complexo. E aí, claro que tem alguns conceitos que acabam caindo mais no vestibular. Um deles é conurbação. O conceito de conurbação, ele cai em muitas perguntas e alguns alunos ficam bastante confusos quando encontram essa palavra, mesmo já sendo uma matéria bastante batida de geografia, porque normalmente isso é apresentado desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, mas é difícil às vezes conseguir conceituar isso na hora de uma prova, enquanto você está nervoso e tudo mais. A gente tem que entender que as cidades foram crescendo tanto que de alguma forma elas foram se fundindo. E essa palavra fundindo não quer dizer que elas viraram uma só, mas que os limites de começo de uma e, né, do começo da outra, o final de uma cidade, o começo da outra, passou a ser mais difícil de ser visualmente compreendido e principalmente de ser separado socioeconomicamente. E essa junção desses municípios acontece na prática por meio de uma fusão da necessidade de emprego, da necessidade de atividades, de serviços que são muito mais dinâmicos. E os próprios transportes colaboraram muito com isso. Quando, no caso, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, que é mais o contexto que a gente está falando e que pode ser usado como exemplo para você já ficar mais palpável. No caso do Rio de Janeiro, quando você olha o estado do Rio de Janeiro, os municípios que fazem parte desse estado, é perceptível que algumas cidades, elas estão tão próximas e tão interligadas, tão conurbadas com as outras, que é difícil você entender que você saiu de uma cidade para outra. Isso acontece muito, por exemplo, com os municípios da Baixada Fluminense e com o município do Rio de Janeiro. Quando você sai do Rio de Janeiro, você vai para Nova Iguaçu e você vai para Nilópolis, Mesquita, Belfor Roxo, às vezes, né, saindo ali da questão desse eixo, mas indo para Caxias, passando pela Ponte Rio-Niterói e indo, né, para Niterói, você tem uma pouca percepção de que você saiu de uma cidade e você entrou em outra. Se eu não tivesse citado a Ponte Rio-Niterói e lembrando do próprio nome, que Niterói é uma outra cidade, muitas vezes parece que você continua na mesma cidade, porque os fluxos são tão intensos de pessoas que todos os dias saem de suas casas para trabalhar e voltam no final do dia para elas, que esses municípios estão completamente, né, fundidos, estão passando por uma junção. E essa junção de municípios vizinhos e essa dificuldade de conseguir separar essas áreas territoriais é o fenômeno de conurbação. Assim como o que eu acabei de citar anteriormente, que é um outro conceito de geografia que cai muito nas provas, principalmente do Enem, que é a migração pendular. É o ato de você sair da sua casa todos os dias de manhã e ir trabalhar, muitas vezes em outro município, e no final do dia retornar, né, para o seu local de moradia. Isso, inclusive, segue muito o fluxo do próprio horário do rush. Se você acompanhar o quanto, por exemplo, sei lá, o transporte ferroviário fica cheio em um sentido específico, por exemplo, né, o ramal Japeri, você pode ir observando que todo o ramal ele segue o fluxo para a central do Brasil, que é, né, no município do Rio de Janeiro. Então, as cidades da Baixada Fluminense, elas vão lotando o trem, as pessoas vão para o centro do Rio, e no final do dia elas retornam, respectivamente, para seus locais de moradia, nessas cidades que estão nas estações do trem. Então, esse próprio movimento de
quando está cheio, por exemplo, e para qual direção, a gente consegue entender qual é o município que acaba polarizando essa atração populacional por oferecer mais postos de trabalho, por oferecer mais oportunidades, muitas vezes, de serviços e também entre, né, esses serviços, a própria questão da educação. Muitas pessoas, por exemplo, quando elas fazem esse trajeto Niterói-Rio, elas estão indo estudar na UF, né, que é uma universidade muito importante no estado do Rio de Janeiro, ou ao contrário, quando elas fazem um trajeto, por exemplo, para a Seropédica, que é no sentido oposto, e elas vão aí para a Seropédica todos os dias, ter aula na Universidade Rural do Rio de Janeiro, e aí então você entende que esses fluxos eles seguem sim esses caminhos de atração, e a gente pode entender o que é esse movimento pendular, que tem esse nome por lembrar realmente um pêndulo que vai e volta. Então isso não pode ser esquecido. A outra questão que a gente tem que entender é que a cidade ela muda o ritmo da vida das pessoas. Quando você conhece alguém que mora no campo, uma das coisas muito comuns de se ouvir é: nossa, como o ritmo da cidade é enlouquecedor. As pessoas falam do trânsito, as pessoas falam que como sempre quem mora na cidade, em cidades grandes, vive, parece que com pressa, né? Correndo atrás de um tempo que é incessantemente mais rápido do que o tempo da cidade, então do que o tempo do campo. O tempo da cidade é realmente muito mais acelerado. Isso tem a ver com esses setores que também se desenvolveram nesse espaço. Setor secundário, setor terciário, setor quaternário, setor quinário. Existe uma tecnologia, existe uma rapidez, existe uma quantidade de informações, de influências, de necessidades que são muito aceleradas. E a gente também tem que entender que são diversos fatores de deslocamento diário, de pressa, de movimento de atração, de lógicas de mobilidade, que é muito diferente, por exemplo, do que uma vida rural, uma vida campestre, uma vida no campo. E a gente também tem que entender que no espaço urbano há uma maior facilidade, sim, de acesso a determinadas coisas. Alimentos, roupas, medicamentos, eletrodomésticos e serviços. E aí, óbvio que essa oferta desses serviços não são iguais para todas as cidades. Como eu acabei de citar antes, né? Umas cidades vão polarizar os próprios fluxos das outras cidades. Então a gente consegue já entender que essa hierarquia ela não é muito linear. Existem cidades que vão ter muito mais facilidade no acesso a esses serviços do que outras. E óbvio que essas cidades elas são mais importantes na própria hierarquia urbana. Elas têm mais relevância, por exemplo, no cenário nacional. E levando para a questão de outros conceitos, não se esqueçam da diferença de cidade global para a diferença, por exemplo, de uma megalópole, né, de uma megacidade, que a gente pode também depois dar uma clareada em relação a isso. Quando a gente está falando de uma cidade global, a gente está citando um conceito que é qualitativo. A gente está dizendo que é uma cidade que tem uma capacidade de oferta de serviços e atividades, atração, de capital, de pessoas, de fluxos completamente diferentes do que as outras. E por isso que ela é considerada uma cidade global. E aí tem, claro, né, uma total hierarquia, desde as cidades de primeira ordem até as cidades de terceira ordem, sendo, obviamente, né, a cidade mais importante do mundo no cenário global, como a cidade global mais importante, Nova York. Mas, saindo daí e indo para megacidade. Megacidade não tem a ver com a capacidade de influenciar outras cidades que ela pode oferecer no espaço urbano. E sim é um fenômeno, é um conceito quantitativo. Quando estamos falando de megacidades, estamos falando de cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então não tem relação do que essa cidade pode oferecer. E sim um quantitativo populacional. Pode ser uma cidade até que tem uma relevância mais restrita nessa hierarquia urbana. Mas o quantitativo populacional dela se sobrepõe. E por isso ela é chamada de megacidade. E aí a gente tem outros conceitos que são também muito importantes e que acabam, na verdade, se fazendo muito presentes no vestibular. Passando para a próxima questão, a gente tem que entender sim que houve uma mudança, né, do espaço rural para o espaço urbano, esse êxodo rural, essa quantidade de pessoas que saíram do meio rural para o espaço urbano, que tornaram a cidade espaços tão
populosos. E óbvio, isso acabou gerando alguns problemas. A gente pode falar sobre a macrocefalia urbana, que é um quantitativo de pessoas que os próprios espaços urbanos não conseguem atender, e por isso a gente tem vários problemas, como desemprego, violência, aumento das desigualdades socioespaciais, os serviços básicos como transporte, escola, saneamento, não conseguem atender de maneira adequada esse quantitativo populacional, falta de moradias, problemas ambientais como poluição hídrica, poluição dos solos, poluição atmosférica, por conta, né, inclusive, de um não saneamento básico adequado para esse quantitativo de pessoas. E aí esse paradoxo, né? O campo sobrevive sem a cidade, mas a cidade não sobrevive sem o campo. A gente tem que entender que nessa lógica hierárquica, o que antes era uma questão assim do tipo, mas o campo ficou meio que para trás nessa lógica de prioridade, de estilo de vida. Na verdade é o contrário, né? O campo ele sobrevive bem sem a cidade, porque ele continua ali tendo uma economia, né, de exportação que se mantém basicamente sozinha, inclusive porque exporta para fora. Mas a cidade não consegue sobreviver sem o campo, principalmente porque a gente precisa dos alimentos que são produzidos nesse espaço, e a cidade também vende muito do que é produzido nela para o campo, como produtos, principalmente depois da Revolução Verde. Todos esses produtos químicos, todos esses insumos que são produzidos no espaço urbano são vendidos para o campo. Então a gente tem ali, inclusive, uma inversão da lógica de consumo. E a gente hoje em dia vai chegar próximo a isso. No mundo existe 1,2 bilhão de pessoas abaixo da linha da miséria. E 3/4 moram no campo. Então o campo ainda os pobres, né, rurais, mudam para as cidades buscando a ideia de melhorar de vida, mas nem sempre isso é uma regra. Na verdade, acaba que eles encontram na cidade outras dificuldades que também são aumentadas, né? Também são tipo, como eu posso dizer, são condições que acabam sofrendo um aprofundamento por conta das desigualdades sociais, que são ainda mais latentes nos grandes centros urbanos. E aí a gente tem agora aqui algumas questõezinhas pra gente fazer esse mata-mata, pra gente meio que pegar vários temas importantes. Essa é uma questão do Enem, que vem com um textinho, e esse texto é sobre o ABC Paulista. E aí ele fala: após 7 anos de ocupação de um terreno abandonado em Santo André, no ABC Paulista, os condomínios Novo Pinheirinho e Santo Dias foram inaugurados, com a presença de representantes do governo federal, estadual e municipal. A ocupação, reivindicando o direito de usufruir do espaço para a construção de casas, parte, né, da própria Carta Magna, no seu artigo 6, que garante a todos os brasileiros o direito à moradia. E aí a pergunta do Enem, ela faz uma menção a esse texto e ela chega, né, a uma coisa bem direta. Qual é a estratégia usada pelo movimento social para... Aí vem letra A, fragilizar o poder público, fomentar a economia solidária, controlar a propriedade estadual, garantir o preceito constitucional, incentivar a especulação imobiliária. Bom, já de cara, a gente pode tirar dali a letra E. Incentivar a especulação imobiliária jamais, porque a especulação imobiliária é um dos causadores do problema da falta de moradia nos centros urbanos, né, desse déficit habitacional gigantesco que a gente tem, que é um quantitativo de pessoas muito grande, que são moradores de rua, que vivem em sociedade, que vivem em situação de rua por não terem moradia. Então, não é letra E. Fragilizar o poder público também não tem nada a ver. Fomentar a economia solidária não é o que o texto apresenta. Controlar a propriedade estadual, ninguém ali em nenhum momento disse que esse terreno era especificamente do Estado. Então é a letra D, garantir um preceito constitucional. E o próprio texto também já apresenta isso a partir do fato que ele já coloca um artigo da própria Carta Magna, que é, na verdade, né, um dos nossos preceitos constitucionais. Então essa questão aí é bem tranquila. A gente tem que entender que, como todo cidadão, temos deveres,
como pagar imposto e um monte de deveres específicos, mas também temos direitos. E um desses direitos que são garantidos pela Constituição, infelizmente não são cumpridos em grande parte dos casos, é o direito à moradia, assim como o direito à saúde, assim como o direito ao saneamento, assim como o direito a um meio ambiente equilibrado. Enfim, são muitos direitos que não são 100% garantidos, mas estão presentes na nossa Constituição, são preceitos constitucionais, e quando tem um movimento desse tipo que pega ali a Constituição e fala, olha, isso aqui está dizendo que eu deveria ter acesso a isso. Então a gente tem que entender que é uma questão que precisa ser visualizada dessa forma. Essa próxima questão é uma questão muito interessante, porque vai falar sobre um dos problemas urbanos que são bastante complexos, que é o quanto a urbanização pode ser capaz de alterar o meio ambiente. E aí vários fatores são colocados nessas duas imagens. Primeiro a gente tem uma área que não chega a ser uma área rural, mas é uma área menos densamente povoada, porque tem casas e não prédios. E aí vem alguns dados. Evapotranspiração, ou seja, a água voltando para a natureza em forma de vapor. 35%. Essa água que se precipitou em forma de chuva, ela volta 35% para a natureza. O escoamento superficial é aquele que acaba, na verdade, não indo para lugar nenhum, vai ali parar nos rios, depois chegar até o oceano, 30%. Infiltração superficial, 20%, é a água que consegue se infiltrar e ir para os lençóis freáticos, ir para os aquíferos, voltar de alguma forma também para esse ciclo, mesmo sendo uma água de reserva, ainda tem uma importância bem grande, porque é uma água que é muito valiosa para a gente, principalmente para gerações futuras. E aí, logo depois, tem uma imagem abaixo, que dá para perceber naturalmente que é uma cidade maior, mais desenvolvida nesse sentido de adensamento populacional, e aí você tem ali prédios, construções mais juntas, mais próximas, e aí isso muda bastante. Volta 30% dessa água para a natureza em estado de vapor, não mais 35%, e 55% desse escoamento é superficial, ou seja, uma grande parte disso daí vai virar inundação, vai virar enchente. Só 10% vai conseguir infiltrar. E isso acontece porque ainda tem ali um outro dado, a questão da impermeabilização do solo. As cidades, elas trazem os asfaltos, e essa impermeabilização do solo, ela acaba impedindo um próprio fenômeno natural, que seria essa água voltar para as nossas reservas, para as gerações futuras, que são os aquíferos e os lençóis freáticos. E como não tem tantas árvores, como também não tem uma natureza que possibilite essa evapotranspiração natural, ainda tem uma queda de 5% dessa água que volta para o estado gasoso, para a natureza. Então a gente tem uma alteração muito grande de uma coisa que já vem quase dada aí na resposta. A intensificação da ocupação urbana demonstrada afeta de forma imediata, letra A, nível altimétrico. Não tem nada a ver com isso. A gente não está falando de relevo, não está falando de altitude. Padrão climático? Não, a gente não está dizendo que vai mudar o clima local, ainda não chegamos nesse ponto. Tectônica de placas, muito menos, ninguém está falando de terremoto, tsunami, nem vulcanismo. Estrutura das rochas, nem chegamos perto disso. Então, letra B, essa questão é uma questão bem tranquila. Ciclo hidrológico. É uma alteração do próprio ciclo hidrológico, que acaba, na verdade, perdendo uma quantidade muito relevante de água que nem infiltra no solo e nem retorna para a natureza em forma de vapor d'água, o que pode alterar, inclusive, a quantidade de chuvas, que talvez diminua a precipitação ao longo dos anos. Aí a gente tem, logo depois, uma outra questão que fala sobre planejamento. E aí a gente tem que entender o que é a palavra planejamento. A palavra planejamento ela foi muito utilizada nas décadas 80 e 90, quando a gente começa a pensar a cidade de uma maneira mais organizada. É a ideia de que a cidade ela precisa sim crescer mais com lógicas de tentar planejar para depois não ter que lidar com os problemas desse caos urbano, dessa cidade meio aleatória, que cresce de maneira explosiva e cresce sem nenhum tipo de cuidado para atender a quantidade de pessoas, tendo uma infraestrutura
suficiente para isso. E aí o texto vem exatamente explicando um pouco disso. O planejamento deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e inimagináveis, né? Não só imagináveis, como também inimagináveis. Cidades, a nova mensagem soou em alto e bom som. Eram máquinas de produzir riquezas. O primeiro e principal objetivo do planejamento deveria ser o de azeitar a máquina. Seria a ideia de consertar, de melhorar. O modelo de planejamento urbano problematizado no texto é marcado pelo, aí vem, né, as opções. Primazia da gestão popular. Não, né? Infelizmente, as pessoas participaram bem pouco dessas escolhas. Uso de práticas sustentáveis. Quem dera, né? As cidades são grandes poluidoras, são grandes agressões ao meio natural, principalmente pelo desmatamento e por toda a poluição que o meio urbano acaba gerando na natureza. Construção do bem-estar social, aí quem dera mesmo. Se a gente tivesse um espaço urbano mais equitativo, né, que promovesse mais equidade social, mais justo, menos desigual. Soberania do poder governamental, muito menos. Temos cidades cada vez mais dominadas pelo poder paralelo, por uma ausência do Estado. Então, a letra E, ampliação da participação empresarial. A verdade é que essa lógica dessa cidade como máquina de fazer dinheiro é uma lógica bastante capitalista que vai ver a cidade como uma fonte de gerar riqueza, não importa de que forma. Se isso for através de um aumento exponencial da miséria para algumas pessoas, da desigualdade para a grande maioria e de espaços completamente fragmentados. Uns muito bons, né, que conseguem oferecer condições maravilhosas de moradia, condições maravilhosas de vida, e outros extremamente precários, extremamente cruéis para a população que ali reside. Então essa questão também está muito tranquila. Tem muito essa questão que é uma pegada do Enem, que é trabalhar sobre desigualdade social e sobre como isso está presente no nosso espaço urbano. Na próxima questão, temos uma pergunta sobre essa expansão, só que agora no Brasil. A expansão das cidades e o formato das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de desenvolvimento. É a ideia de que a cidade, né, diferente do campo, são essas máquinas de fazer dinheiro. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. E aí, na pergunta, né, que é bastante direta, inclusive, o resultado do processo geográfico descrito foi o... E aí a gente tem algumas opções para começar a tirar o que não tem nada a ver. Inibição de consórcios intermunicipais. Bom, foge muito do tema. Consórcios intermunicipais tem um pouco a ver, sim, com as cidades, né, que acabam fazendo esse processo de conurbação e acabam tendo alguns tipos de consórcios que ligam 2 ou mais municípios, mas não é o caso. Predomínio do planejamento estadual. Não, a gente ainda continua tendo um planejamento bastante municipal, até porque as prefeituras elas não abrem mão disso. Deveria, né, até ter um planejamento mais estadual, que fosse abrangente o suficiente para poder lidar com essa diversidade dessas realidades entre as cidades, mas não é o caso. Densificação do transporte ferroviário. Infelizmente não. As nossas cidades elas não tiveram incentivo do transporte ferroviário, que seria até um transporte bastante adequado, porque causa menos impactos ambientais do que o transporte rodoviário e conseguiria ser um transporte de massa com, né, menos engarrafamento, com talvez uma previsibilidade maior de locomoção com tempo cronometrado de chegada e saída dos trens, pelo menos num ambiente em que esse serviço não fosse sucateado. E valorização da escala local também não. Infelizmente, os espaços urbanos eles também acabam valorizando a escala nacional e internacional, tanto que as cidades elas se vendem para o mundo de maneira cada vez mais incisiva, mais intensa, porque elas tentam ganhar essa abrangência. Como, por exemplo, a gente pode usar o exemplo de Nova York, que tem uma influência global no mundo, né, por conta de ser a cidade mais importante
nessa hierarquia urbana. Então, crescimento das áreas periféricas. Essas cidades acabam crescendo de uma maneira muito desigual, muito desordenada, e o que a gente encontra são periferias com bolsões de pobreza que são muito presentes nas cidades brasileiras. A gente pode utilizar inclusive o exemplo do Rio de Janeiro, que fora alguns bairros privilegiados e o centro do Rio, a gente tem ali, né, uma fragmentação em direção à periferia com realidades bastante distintas. E é isso. Na próxima questão, a gente vai falar um pouco do conceito que eu tinha falado anteriormente, que era a macrocefalia urbana, que apresenta esses problemas todos e traz um conceito falando que esses problemas foram gerados pelo quantitativo populacional que não foi planejado. O êxodo rural acabou trazendo muitas pessoas do campo para as cidades. Essas pessoas vieram atrás de melhores condições de vida e de emprego e acabaram encontrando cidades não preparadas o suficientemente para recebê-las. E aí, nesse texto, a gente tem essa apresentação. A macrocefalia urbana pode ser entendida como uma massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles, que propicia o desencadeamento de processos descompassados e redirecionamento e convergência de fluxos migratórios. Ou seja, você tem ali uma cidade tão caótica e tão ruim para se viver, que a gente fala muito hoje em dia sobre migração de retorno. Muitas pessoas, inclusive, estão voltando para suas antigas cidades, cidades médias, cidades pequenas, ou até mesmo campo, como uma forma de buscar uma melhor qualidade de vida, já que as pessoas viram que nas cidades essa vida não está sendo tão fácil assim. E um déficit no número de empregos, porque a gente tem mais pessoas buscando empregos do que oferta efetivamente de cargos de trabalho. Então, com um exército de mão de obra reserva, os empregos acabam diminuindo cada vez mais os salários. A vida na cidade ela é mais cara, então se torna mais difícil conseguir viver bem com o que se ganha nos centros urbanos. Essa ocupação desordenada acaba criando espaços completamente caóticos e sem os serviços necessários. De determinadas regiões em cidades que são estigmatizadas por estratos sociais, que seria, né, uma parte da cidade voltada para a classe A, outra parte para a classe B, para a classe C, D, E, e aí para as pessoas mais miseráveis se torna a periferia, e as áreas que são os subaglomerados urbanos, que são as favelas, que são espaços que são abandonados pelo poder público durante décadas e décadas e décadas, que comprometem substancialmente a segurança pública urbana. E aí a pergunta é, o processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico nesse sentido? Bom, primeiramente, é uma questão bem simples. Limitação da área urbana? Não, né? Não é o caso. Êxodo da população do campo? Ampliação do risco habitacional? Não. Deficiência do transporte alternativo? Muito menos. Crescimento da taxa de fecundidade? Não, a gente está, na verdade, todo mundo sabe, né, numa diminuição dessa taxa. Então, é exatamente o que eu tinha citado, inclusive antes, o êxodo rural. Existe sim essa questão de cada vez mais pessoas estarem saindo do campo para as cidades, mesmo tendo essa migração de retorno. A gente está ainda em plena transformação de um país agrário que já não existe mais para um país urbano, e isso em vários lugares do mundo. Só que como essa transferência de população não é algo planejado, o que a gente tem é a macrocefalia urbana. Então, é exatamente essa resposta que é a correta. Na próxima questão, a gente fala sobre os portadores. Tem 2 textinhos, né, que o Enem apresenta, e aí um deles vai falar sobre um tipo específico de paisagem. Portadoras de mensagem espiritual do passado. As obras monumentais de cada povo perduram no presente como o testemunho vivo de suas tradições seculares. A humanidade, cada vez mais consciente da unidade dos valores humanos, as considera um bem comum, e perante as gerações futuras se reconhece a solidariedade responsável por preservá-las, impondo a si mesma o dever de transmiti-las na plenitude de sua autenticidade. Esse texto é da Carta de Veneza e, né, publicado pelo IFAM. Logo depois vem o segundo texto, que fala sobre os sistemas tradicionais de proteção se mostram cada vez menos eficientes diante de um processo acelerado de urbanização e transformação
de nossa sociedade. A legislação de proteção peca por considerar o monumento, até certo ponto, desvinculado da realidade socioeconômica. O tombamento, essas palavras em vermelho, é que são mais importantes. Ao decretar a imutabilidade do monumento, provoca uma redução do seu valor venal e acaba, gerando um abandono, o que é uma causa, ainda que lenta, de destruição inevitável. Bom, são dois textos que falam sobre duas questões bem diferentes. Uma fala sobre a importância do patrimônio histórico urbano e a outra fala sobre a dificuldade de você lidar com esse tombamento, com essa preservação numa cidade cada vez mais acelerada e que se preocupa muito pouco com isso e que acaba, na verdade, vendo esse prédio, esse monumento, esse espaço que fica intocado por conta dessa preservação, como algo que perde o seu valor de capital, o seu valor econômico, e acaba, por fim, ficando abandonado, o que leva ele à destruição por falta, principalmente, de cuidados. E a pergunta é, escritos em temporalidade histórica aproximada, os textos se distanciam ao apresentarem pontos de vista bem diferentes, Um apresenta a importância e o outro apresenta a dificuldade. E aí a pergunta é, por que eles apresentam pontos de vista diferentes? A ampliação do comércio de imagens sacras. Não, a gente não tem, infelizmente, um público, que vai valorizar tanto isso como turismo, como comércio e tudo mais. O que a gente vai ter é essa segunda. A gente vai falar sobre substituição de materiais de valor artístico. Não, a gente não está nem falando sobre arte em si, a gente está falando sobre a importância da história como memória do passado nas próprias infraestruturas urbanas. Então, não é também. Políticas de conservação de bens culturais. Vamos para D. Defesa da privatização de sítios arqueológicos. Os textos não falam sobre isso dessa forma, como eu posso dizer, um colaborando com o outro, não é o caso. Medidas de salvaguarda de peças museológicas, também não. Museologia não é o caso desses dois textos. Um fala sobre a importância da preservação e outro fala sobre a dificuldade de lidar com os tombamentos, que acabam partindo de leis específicas, de uma legislação de proteção. Então, a resposta é a letra C, a dificuldade de lidar com políticas de conservação de bens culturais. E agora a gente tem uma questão que vai falar sobre o processo, que é cada vez mais comum na globalização, que é a busca por uma mão de obra especializada. Isso é, não só da mão de obra especializadíssima, mas da mão de obra que vem sendo especialmente requisitada no mundo inteiro e, portanto, não seguirá as regras normais de leis de imigração, do salário e das condições de trabalho. Esse é um texto do livro Sociedade em Rede, do Manuel de Castells, e, na verdade, é um dos mais importantes para a gente entender essas mudanças no paradigma da globalização e dos cenários de trabalho do meio urbano. E aí, a pergunta é bem direta. De acordo com o texto na globalização, o tratamento ao imigrante laboral, destacando laboral, trabalho, condiciona-se pelo, origem nacional? Não, porque isso não está sendo citado no texto. Padrão financeiro? Também não. Pertencimento étnico? Em nenhum momento foi falado sobre isso na questão da mão de obra especializadíssima. Desemprego estrutural? Muito menos. Ninguém está dizendo que o homem vai ser substituído por máquinas nesse caso. Qualificação profissional. Esse é o diferencial do indivíduo, que vai ser bem recebido no processo de imigração do que daquele que não vai ser. É a chamada fuga de cérebros. E aí, nessa próxima questão, a gente tem também, ainda nesse contexto, falando um pouco sobre o paradoxo entre mercado de trabalho e as novas tecnologias. E aí, ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão cada vez provocando transformações mais profundas no modo de trabalho e tornando cada vez mais plausível a possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico repetitivo, claro, substituindo ele por máquinas, você tem ali um paradoxo entre a relação dessas novas tecnologias, o mundo do trabalho e
o que isso é demonstrado no texto pode ser exemplificado pela, ou seja, ele não está perguntando a causa nem a consequência. Ele está pedindo para você marcar uma questão que vai ser uma forma de exemplificar o que o texto está apresentando. E aí, utilização de redes sociais como ferramenta de recrutamento e seleção? Não, recrutamento e seleção nunca foi tarefa repetitiva mecânica. Então, mesmo que as tecnologias substituam essas atividades, elas não entram no que o texto está citando como tarefas repetitivas e mecânicas. Transferência de fábricas para locais onde estas desfrutem de benefícios fiscais? Não, isso não tem a ver com o homem ser ou não substituído por máquinas. Ao contrário, né? Tem a ver com o homem ser explorado, muito mais que uma máquina. Necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequarem ao mercado de trabalho? Também não é o caso. Fenômeno do desemprego, que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo. Esse desemprego que aflige essas pessoas é gerado, sim, por esse desemprego estrutural, que é a substituição do homem por máquinas. E a letra E não é porque conflito entre trabalhadores e empresários por conta de uma exigência de qualificação profissional não tem a ver com o que está sendo colocado pelo texto. Na próxima questão, peraí, um minutinho só. Pronto. Na nossa próxima questão, a gente vai falar sobre: com tanta espionagem à solta, governantes sofrem para ter smartphone acessível aos cidadãos comuns. Mais problemático para líderes políticos. O aparelho é também um potencial rastreador preciso, capaz de localizar um chefe de Estado no mapa e gravar as conversas, mesmo sem estar fazendo uma chamada. E aí é um texto sobre tentação e risco na forma de um smartphone que saiu pela Globo e traz essas coisas, né, atuais do mundo da tecnologia da informação que é muito presente no meio urbano. E a pergunta é: a situação retratada traz, né, um panorama gigantesco de uma problematização do uso da tecnologia em relação a, valorização das redes virtuais? Não é o que o texto está apresentando. Aumento de uma prática consumista? Ninguém está falando de trocar um smartphone. Crescimento da economia global? Ninguém está falando de consumo especificamente nesse texto. Expansão dos espaços monitorados. E por que isso está numa questão urbana? O meio urbano, ele é o espaço monitorado por excelência. A gente tem câmeras o tempo inteiro espalhadas pelas cidades, espalhadas pelos condomínios fechados, e a gente está sendo excessivamente monitorado, inclusive nos nossos cotidianos, por um celular, por um computador, por um smartphone, por um aparelho que tem a sua localização, que sabe onde você foi, em que restaurante você esteve. Esses vários aplicativos, várias redes sociais, onde a gente coloca o nosso ponto, né, de localização na hora de postar uma foto. Então a gente tem espaços excessivamente monitorados. A ampliação dos meios de comunicação não, porque não é isso que o texto está apresentando. Então é a letra D. E aí, partindo para a nossa última questão. Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens de mídia e pelos sistemas de comunicação interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas, desalojadas de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem flutuar livremente. Somos confrontados por uma gama de diferentes identidades, cada qual nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós, dentre as quais parece possível fazer uma escolha. Bem difícil essa. Do ponto de vista conceitual, a transformação identitária descrita resulta na conjunção de um sujeito. Esse sujeito, ele é um marco também desse espaço urbano. Ele é um marco da cidade. É o que a gente chama, inclusive, de uma cidade cosmopolita. Altruísta? Não, essa palavra não tem nada a ver. Dependente? Muito menos. Nacionalista? Jamais. A gente está falando de um sujeito que parte de lugares e de informações e de conjunções étnicas, históricas, políticas muito diversas. Então, a letra D, um indivíduo multifacetado. E aí, não territorializado. Se fosse desterritorializado, sim, seria a letra E, mas não territorializado. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que
o Enem seja só sucesso e que essas questões de urbana tenham ampliado cada vez mais para vocês essa forma que esse vestibular em específico costuma cobrar as questões voltadas para o espaço urbano. E é isso, muito obrigada. Beijão.